Olá, que bom estar aqui mais uma vez com você no nosso programa Batom e Bate-Papo. Como você pode ver, e você vai ouvir daqui a pouco, nós estamos aqui com 4 pastoras, 4 mulheres armadas pela palavra. Amém. Cheias da palavra. Amém. Para compartilhar com você e te abençoar. Amém? Amém. Então eu já quero aqui receber essas irmãs notáveis que estão comigo. Vou começar aqui com a Valéria, né? Também, depois pastora Marília e Dalva, para que elas possam te dar aqui as boas-vindas. Olá, é muito bom ter você conosco aqui. Como você está vendo, estamos de casa nova. Tudo isso foi preparado especialmente para você. Amém. É aquela expectativa no coração, né, pastora Márcia? O que Deus vai falar comigo? Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção esse programa na sua vida. Amém. Dalva. Perigosa, armada, da parte de Deus na sua vida. Pastora Márcia hoje. Perigosas, armadas e abençoadas. E abençoadas. Amém. Isso. Sim. Bem, eu quero lembrar você que o nosso programa Batom e Bate-Papo, ele também é transmitido na Rádio Vinha FM 91.9. Nós transmitimos no sábado, às 10 horas da manhã, no domingo, 8 horas da manhã e quarta-feira, às 20 horas, ok? E também aqui no meu Instagram, Pastora Márcia Silva, no sábado, às 9 horas. E depois você pode ver o programa, caso você não tenha como assistir, no YouTube, no canal Márcia Silva. Olha, então você é indesculpável por perder esse programa, porque tem muitas oportunidades. E o nosso alvo é que você possa, de fato, receber esta palavra. Hoje nós vamos falar aqui a respeito da mulher que provou a água viva. Bem, nós temos aqui 4 mulheres que provaram da água viva, mas nós queremos falar especialmente de uma mulher que a Bíblia menciona, que um dia ela teve um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada. Quem sabe hoje não vai ser esse dia para você. Ou talvez também vai ser um dia em que você vai reviver isso, amém? E que esta palavra vai, na verdade, produzir em você muito mais amor, muito mais desejo de estar com o Senhor. Bem, eu gostaria de começar aqui, eu quero pedir então a Dalva para ler para a gente uma história bem pequena para falar um pouco a respeito deste tema. O que é esta água viva? Um certo homem cristão foi ao barbeiro e, enquanto era atendido, tentou falar de Deus para aquele barbeiro. Mas logo o barbeiro disse: "Me desculpe, eu não acredito que Deus existe. Se Deus realmente existisse, não haveria tanto sofrimento, guerras e doenças. Não, Deus não existe." Assim que o serviço terminou, o homem saiu em direção à porta e se deparou com um mendigo sentado logo na entrada. O mendigo estava sujo, descabelado, barbudo. Então o homem cristão olhou de volta para o barbeiro e disse: "Sabe de uma coisa? Acabei de descobrir, eu não acredito em barbeiros. Se existissem barbeiros, não haveriam pessoas como este homem aqui, sujo, descabelado e barbudo." Então o barbeiro se defendeu: "Que absurdo! Esse homem está assim porque quer. Se ele pedisse, eu o ajudaria. Mas ele não me pediu para ajudá-lo." Então o homem cristão respondeu: "Ah, que bom! Agora você entendeu o que eu quis dizer sobre Deus." É muito interessante essa história, né? Porque ela fala realmente de pessoas que não acreditam e têm os seus argumentos. Nós vamos falar de uma mulher também que tinha alguns argumentos com Jesus, mas que Jesus foi superior, maior do que tudo isso. Queria pedir Valéria também para falar um pouco e ler para a gente um texto. O que a Bíblia fala sobre a água viva? Pastor, em João 4, Jesus encontra uma mulher samaritana, que era de Samaria, e lhe diz: "Se você soubesse quem é esse que está lhe pedindo água, você pediria, e ele te daria a água da vida." Essa é a água viva que a senhora mencionou. Amém. Amém. Olha, esse texto de João 4, talvez alguns já conheçam, outros não, mas eu gostaria de mencioná-lo aqui. Eu não vou ler agora todo o texto, mas apenas comentar para que você possa conhecer um pouco dessa história. Uma mulher de Samaria, que era uma região ali de Israel,
foi a um poço de água e ali ela encontra Jesus. E naquela época os samaritanos, eles não conversavam com, né, os judeus. Então havia ali um distanciamento. E Jesus então puxa a conversa com esta mulher. Ela era uma mulher que já tinha 5 casamentos, ela se sentia talvez ali rejeitada, a gente vai falar sobre esse aspecto dela, mas Jesus pede água. Mas aquilo foi apenas uma forma de puxar conversa, porque Jesus queria, na verdade, oferecer a ela a água viva, que é a própria vida de Deus. Esse é o resumo dessa história, dessa mulher. E eu gostaria então de começar aqui o nosso bate-papo hoje perguntando a respeito desse encontro de Jesus com esta mulher. Porque todas nós aqui tivemos um encontro com Jesus. Nossas histórias são diferentes. Mas no que diz respeito a esse aspecto de provar da água viva, todas nós tivemos esse momento. Então eu queria perguntar aqui, eu quero começar com a Marília. Quem era de fato essa mulher samaritana? Porque ela tinha ali muitos aspectos, características, né, na sua vida. Queria que você falasse pelo menos de uma delas, ok? Quem é esta mulher samaritana? Pastor, você leu no texto, né? Engraçado que naquele contexto ali, as mulheres iam buscar água, mas não era naquele horário, né? Então, a Bíblia fala da hora sexta, que para nós é o meio-dia, e nós sabemos que não era essa hora. Elas iam juntas, elas nunca iam sozinhas. Elas iam de manhãzinha ou à tardezinha. Mas aquela mulher ia meio-dia. Por quê? Porque ela era rejeitada, acho que por essa situação, né? Por ter 5 maridos. Era uma mulher que não era bem vista na sociedade, era uma mulher que foi buscar água porque ela tinha sede, mas nós sabemos que a água que ela foi buscar foi a água viva, né, que o Senhor ofereceu para ela. Então o Senhor aproveitou aquele momento ali para poder chegar e aquela circunstância para poder oferecer aquela água, né? Eu acho interessante falar da questão da rejeição, porque naquela época, claro, uma mulher que tinha se casado já 5 vezes, com certeza a reputação dela não era boa. Isso, sem reputação. Agora, hoje, ainda que isso se tornou tão comum e as pessoas enxergam, às vezes, de uma maneira mais até natural, sem muito preconceito, a questão da rejeição não é uma questão da aparência, mas sim interior. Porque rejeição é uma sensação interior. Então, mesmo hoje, as pessoas ainda sentem rejeição por alguma circunstância, por alguma razão. E isso acaba também sendo um motivo para ela não crer, né, no amor de Deus. Dalva. A mulher samaritana também, ela tinha algo que ela poderia se sentir rejeitada por ser samaritana, né? Porque a Bíblia diz que os samaritanos não se davam com os judeus. Era uma questão até cultural também, né? Exatamente. E outro motivo, ela era mulher, pastora. Naquela época, mulher, ela não era tida assim, na conta, né? Só o fato de ser uma mulher. De ser mulher. Valéria, quer acrescentar algo? Quem era essa mulher samaritana? Uma característica dela que hoje nós podemos ver também em muitas mulheres? Era uma mulher fora do padrão. Uma mulher fora do padrão da sociedade, uma mulher fora do padrão da religião. Existia uma religião vigente. O povo judeu ali, a Bíblia fala que eles não se davam com os samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos misturados, não puros, né? Nós vamos comentar sobre isso. Então ela era uma mulher fora dos padrões, inadequada. Tipo assim, era uma mulher que não se colocava bem nos lugares, não tinha reputação. E é interessante porque Jesus chega ali e Jesus, então, ele é que puxa a conversa com ela. Exatamente. Então, o texto diz assim, eu vou ler um pouquinho para você, a gente vai lendo algumas partes, porque eu acho que é importante a gente ir comentando aos poucos. Diz assim em João 4, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. E a mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Percebe? Ela mesma argumenta com Jesus. Exatamente. Ela fala, mas espera aí, a questão cultural aqui ela já veio à tona, né? Isso. Então, isso é muito interessante. Nós mencionamos aqui muitas coisas. Agora, eu queria realmente trazer um pouco mais essa realidade aqui, a história desta mulher samaritana, para quem que ela aponta hoje? Porque mencionamos aqui, tá? Ela era samaritana, tinha questão cultural, tinha rejeição e muitas outras coisas. Mas e hoje? Essa mulher, ela aponta para
quem realmente? Eu queria que você falasse um pouco para que a gente pudesse trazer aqui essa identificação. Dalva. Pastora, hoje a mulher samaritana ela aponta para todos que são insatisfeitos por alguma coisa. Uhum. Eu vou citar o meu exemplo. Sim. Eu não conhecia Jesus e eu sempre procurava satisfação em alguma coisa. Só que a satisfação, ela sempre vai acabar. Eu vou numa festa, a festa acaba, a satisfação acabou. E eu vou estar sempre com sede, como aquela mulher. A sede sempre vai voltar. Então eu acho que essa mulher aponta para todos que têm sede de Jesus, mas não sabem. Eles ficam procurando em outras coisas. Sim. Valéria, quer acrescentar alguma coisa? Pastora, hoje em dia, talvez uma mulher divorciada, né? É o quadro. Uma mulher infeliz. É verdade. Hoje existem mulheres incompletas. Por quê? Porque os padrões da sociedade atual são muito exigentes para a mulher. Eu acho que, nem sei quem escreveu esses padrões, eles estão aí. Mas eles foram sendo construídos, né? Isso, foram sendo construídos, mas é uma mulher divorciada, uma mulher só, uma mulher incompleta. É porque ela não está dentro ali de toda a caixa de uma mulher feliz. Vocês falaram aqui sobre essa questão, uma mulher incompleta, insatisfeita, essa insatisfação interior. É claro que isso não se aplica apenas às mulheres, mas também homens. Sim. Estamos falando aqui da mulher porque se trata de uma história de uma mulher. Mas eu acho que se aplica a todos aqueles que nunca conheceram Jesus. Exato. Nunca provaram da água viva, Sim. nunca tiveram realmente um encontro pessoal com ele. Então, isso se aplica a todos, homens, mulheres, independente da idade e também da cultura, nacionalidade, etc. Estado civil, né? Essa insatisfação interior, muitas pessoas, às vezes, elas têm reconhecimento profissional, têm dinheiro, têm fama, já provou de relacionamentos. Exato. Às vezes já foi casado uma vez, 2 vezes. Então, muitas coisas já serviram, né, de fonte de satisfação, mas não conseguiram encontrar. Então, eu queria pegar essa palavra aqui, essa satisfação interior, que todo homem deseja e procura. Essa mulher era uma mulher infeliz. Queria que a Marília comentasse. Infeliz. Agora, por que hoje mulheres ricas, mulheres bonitas, famosas, elas não desfrutam da alegria interior, se elas têm todas essas coisas aí à sua mão? O que é que lhes falta? E que era, na verdade, o mesmo que faltava para essa mulher samaritana? Pastora, eu creio que todo homem, na vida de toda pessoa, existe um espaço, existe um lugar que somente pode ser preenchido para uma satisfação completa, que se chama Deus, a pessoa de Jesus. É por isso que as pessoas tentam. Eu conheço gente que faz cruzeiro, que faz lipoaspiração uma por ano, né, que vive em clínica de estética, tem tudo. Mas não tem a satisfação interior, não tem o quê? Não tem a vida de Deus. Por isso é que ela busca, né? A Dalva falando sobre a questão de buscar, eu me lembro do carnaval, né? Quando eu era ainda ímpia e vivia, né, no mundo. Antes de provar água viva? Antes de provar água viva era assim, o carnaval era 4 dias. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto era um choro. Por quê? É só daqui 1 ano que vai ter carnaval de novo. É aquela sede que precisa, sabe, de algo a mais. Precisa. Agora, a água da vida, Jesus depois ele fala, se você soubesse. É verdade. Porque essa água, ela vai fluir e você nunca mais vai ter sede, porque essa água é a presença de Deus. É verdade. É o que todo mundo precisa. É verdade. Bem, eu quero falar então, eu quero entrar mais nessa questão aqui do que Jesus falou. Porque Jesus fala exatamente isso. Se você, mulher, se você soubesse quem é o que te pede, Oh, gente, quem é esse que te pede, você é que pediria a ele a água viva. E ela então falou, mas eu quero então essa água. Que água é essa que eu nunca mais vou sentir sede? Quer dizer que eu não vou precisar vir aqui buscar água? Isso. Ela estava entendendo no literal. Jesus estava falando de algo espiritual, que era a vida de Deus. Mas é claro que aquele encontro terminou ali na salvação. Então eu queria trazer aqui esse momento tão lindo, né, que fala a respeito do dom de Deus. O dom de Deus é um presente.
Jesus estava ali com um presente para entregar para ela, era de graça. Ela não precisava cumprir nenhum requisito para receber. Então, Jesus estava falando de salvação. Queria perguntar aqui, Valéria, Jesus estava falando para essa mulher de salvação Sim. ou não? Estava falando de vida eterna, estava falando de novo nascimento. É a água que ele pode dar. Interessante que quando a gente prova dessa água, e eu acho engraçado demais é que Jesus ele se manifestou para essa mulher de um jeito tão peculiar, porque tinha pessoas que iam atrás de Jesus para ouvir dele. Aham. Nós sabemos que que ele foi lá à noite. Nicodemos. Nicodemos foi à noite escondido, porque ele também tinha uma reputação, era judeu, tinha uma posição social e religiosa de destaque. Ele foi para ouvir Jesus. Mas essa mulher não, gente, ela estava lá no dia a dia dela, na vida comum, de rejeitada, de sofredora, de inadequada. E Jesus foi até ela. Sabe por quê? Porque Jesus queria ir de encontro a quem tem sede. E ele se manifestou para ela. De repente, ó quem está lá no poço com essa mulher. Eu acho interessante porque você comentou Nicodemos. Nicodemos, de fato, foi até Jesus. Ele marcou o encontro, né? Meia-noite. Agora é interessante que o encontro com a samaritana não foi uma coisa marcada. Não foi. E foi Jesus que foi até ela. Eu acho tão lindo isso. Eu Sabe também. que Jesus pode ir até você? É verdade. Eu sou muito tocada por essa história porque eu me identifico com ela. Porque eu sei que a graça chegou até mim. Eu acho que cada uma aqui também tem isso. Marília estava falando aqui, quero que ela continue falando desse presente, porque você também conviveu, né, Marília, no meio de pessoas assim que tinha muito glamour, Sim. de certa maneira, porque Marília foi modelo, ela participava ali de eventos, né, da moda, coisas que envolvem pessoas que estão o tempo todo na mídia, nos jornais, revistas. E, de certa maneira, essas coisas parecem que é muito bom, né? Você olha, todo mundo está sempre sorrindo, alegre, bem vestido. Mas a gente não vê lá dentro, às vezes é um vazio. Você já foi essa samaritana, né, Marília? Fui. E você recebeu esse presente, né? Sim, pastor. Ai, quase choro. Daqui a pouco começa a chorar aqui. Ah, pastor, eu realmente, né, como todas as pessoas, precisava, né, de ter um encontro com Deus. E eu vivi nesse meio, né? Eu me lembro que já desfilei com Monique Evans, né, com um monte de gente famosa aí na época. Tinha até um álbum, até recentemente lá em casa, eu não vou guardar isso aqui. Mas é um mundo vazio, né, pastora Márcia? Porque naquele dia você tá linda, maravilhosa, você se sente feliz, você se sente importante, porque eu tô do lado da pessoa mundialmente conhecida, mas aquele momento passa, depois você volta a ser aquela pessoa. Então, eu louvo a Deus porque o Senhor nos encontra, né? E aqui nesse texto, no versículo 4, me chama a atenção que o texto fala, né, de João 4:4, era necessário atravessar a província de Samaria. Porque se você for olhar no original mesmo, não tinha necessidade de Jesus passar por aquele caminho. Mas aqui o texto fala, era necessário. Por que era necessário? Porque tinha uma mulher sedenta ali. Mas o mais interessante é que a maior sede estava no coração de Deus, porque Jesus tinha sede de encontrar com aquela mulher sedenta. Ele queria aquele encontro, né? Ele queria satisfazer aquela aleluia. sede. É verdade. Pastora, nessa frase que a senhora falou de Jesus, que Jesus falou para ela, se você soubesse. Eu gosto muito dessa frase. É verdade. Porque ele está falando para ela assim, fala, você não está entendendo quem está aqui na sua frente. Tão facinho, né? né? Porque, na verdade, a água do mundo quer a satisfação em coisas, em fazer coisas. Por mais que eu faça, a sede sempre vai voltar. Eu sempre vou voltar a ter sede. A insatisfação está em estar feliz o tempo todo. Eu estou tudo buscando, momentâneo, né? E eu estou buscando essa felicidade. Mas a sede, Jesus está falando de uma satisfação interior que ela não vai acabar independente se as coisas estão bem ou não. É verdade. Eu vou estar feliz porque Ele está comigo. Existe um rio dentro Ele não de estava mim. falando de algo que ia mudar no exterior. Não ia Porque mudar ela no ia exterior. continuar sendo uma mulher divorciada. Sim. Então a reputação dela com certeza não ia mudar. Mas algo dentro dela iria mudar, Ia né? mudar. E é verdade. Agora, por que muitas pessoas, eu creio que muitas pessoas, infelizmente, mesmo na igreja, pessoas que creem que a salvação está ali, né, disponível. Às vezes ela até já teve um encontro com o Senhor, ela é salva. Agora tem algo que eu gostaria de colocar aqui, porque muitas pessoas, quando nós falamos de salvação, têm uma compreensão errada. Por que muitas pessoas ainda creem
que a salvação está intimamente ligada a boas obras, a penitência, algum tipo de sacrifício, algo que ela tem que fazer para merecer. Queria que a gente falasse a respeito disso, porque é uma crença errada, mas que hoje nós estamos falando dessa água viva. O que você falaria para essa pessoa, pastora Dalva? Que no mundo nada é de graça. Por isso é tão difícil delas crerem, né? Que essa graça é tão boa assim, não tem que pagar nada. Mas Jesus já pagou. Esse é a grande maravilha da salvação. É que realmente existe um preço, não é de graça. Mas Jesus já pagou o preço. Por isso hoje, para mim, é de graça. Porque o preço já foi pago na cruz. Basta crer, né? Só crer. As pessoas relacionam com religião, né, pastora Márcia? É isso. A religião é tudo aquilo que o homem tem que fazer para Deus. Então, enquanto eu me relaciono com Deus, baseado naquilo que eu posso fazer, aquilo vai ser difícil, porque nós nunca vamos estar prontos e aprovados para estar diante de Deus. Impossível. Mas, agora, a questão da religião aqui é aquilo que eu faço, da penitência, o que eu deixo fazer. Você era religiosa, Marília? Muito religiosa. Se eu não fosse... Antes de conhecer Jesus? Sim, eu venho de uma família religiosa. E eu saía da missa domingo, eu estava com a mente liberada para pecar a semana inteira. Aí chegava sexta e sábado, estava tão pesado que eu tinha que ir de novo. Então, quer dizer, eu tinha que fazer algo para eu ficar bem. Pastor, Na verdade, a religião é aquilo que o homem faz, mas não é disso que Jesus está falando aqui. É interessante que eu estou lembrando aqui das cartas de Paulo, né? Ele fala dos rudimentos desse mundo. Né? Ele fala da lei desse mundo, e lá em Gálatas 1,4 diz assim, para nos desarraigar deste mundo perverso. O que é o mundo? É um sistema de relacionamento com base na troca. Então eu tenho que oferecer algo para receber algo. Pra Ou merecer. depois que eu recebo, eu tenho que oferecer algo em troca. O mundo não foi preparado para entender a graça. Não. A graça é loucura. Eu tenho o exemplo do meu pai, que era um juiz de direito, que se considerava uma pessoa dentro dos padrões culturais, sociais. Muito correto, né? Intelectual. Só que o que aconteceu? Quando eu fui explicar a graça para ele, ele não entendia. Eu falava para ele, pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor não vai entender a graça aqui. O senhor vai entender aqui. Ele falou, eu não sei relacionar com as coisas por aqui. Então, ele foi muito sincero. Aí, um dia, Deus se manifestou a ele. Foi igual a mulher samaritana. Deus deu de testa com ele. Teve muita oração, sabe? Assim. Sim. Claro, eu lembro. Com certeza. Olha, essa questão do sacrifício e penitência é uma coisa muito arraigada também na cultura brasileira. Exatamente. E as pessoas estão muito ligadas a essa coisa da religiosidade. Mas a história dessa mulher samaritana, ela nos confronta. Porque essa mulher não fez nada, sabe? E o relato dela aqui não mostra que ela fez nada. Ela chegou lá do jeito que ela estava. E Jesus oferece para ela aquela água. E ela então pede. Ela faz algo que é, na verdade, a coisa mais importante que nós temos que fazer. Mas sim, Que é crer Pediu. e pedir. É. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. E eu queria, então, concluir aqui esse momento, porque eu acho que é muito importante nós falarmos, então, dessa água viva, né? Essa expressão. O que a expressão desta água representa para nós hoje? Porque foi o que Jesus falou. Se você está acostumado a provar desta água do poço, mas se você provar desta água, estava falando, né, dele mesmo, aí sim você vai ter uma vida que vale a pena ser vivida. Queria que a gente falasse um pouquinho desta água. Quem que quer responder essa Pastora, pergunta? se tem uma frase que eu acho que pode explicar essa água, seria satisfação. Você começou falando da insatisfação. Da insatisfação. Então vamos agora concluir Pela falando satisfação. da satisfação interior, né? Pastor, é uma satisfação que só quem bebeu da água explica. É uma satisfação que não se explica porque às vezes as coisas estão bem, né? Você não está numa festa, você não está celebrando nada, mas você está satisfeito. Existe uma paz interior. Você sabe que o Senhor está ali. É uma convicção. Então, eu acho que muitas pessoas do mundo, elas vivem essa insatisfação o tempo todo e elas acontece com ela o que aconteceu com a mulher samaritana. Elas estão sempre ali buscando algo. Então, ela tinha 5 maridos.
Por que que ela tinha 5 maridos? Porque ela estava buscando a satisfação. Um não deu certo, vai no outro, vai no outro. E às vezes o mundo tem Acho que isso. cada pessoa busca numa área, Busca né? A numa Valéria estava área, falando sim. do pai dela, que era uma pessoa muito intelectual. Tem outros que buscam no dinheiro. Isso. Sim. Tem mulheres que buscam em relacionamentos. Uhum. Mas Na profissão. a insatisfação continua. Continua. Então, esta água seria, olha, você vai ficar satisfeita e Sim. em paz o resto da vida. Sim. Mais ou menos isso, É Marília? mais ou menos isso. Eu creio que é essa água que Jesus falou, né? Que ele ainda falou do seu interior fluirão rios de águas vivas, você não vai precisar mais buscar. É porque ela flui, né, pastora Márcia? Ela é uma fonte a jorrar. Como é que é isso? Não, Jesus, ele não seca. É aquela água que não seca. Ele está fluindo todo dia. Você vai orar, você é cheio. Você lê a Bíblia, você é cheio. Você vem no culto, escuta uma música, confessa um versículo. Então, essa água, ela flui a cada dia, a cada manhã. Então, é essa água que nos satisfaz. Era essa água que ele estava falando. Essa água aí você não precisa buscar, não. Porque ela vai morar dentro de você, vai te saciar de manhã, de tarde, de noite. Olha, talvez tem pessoas aqui que estão nos ouvindo e pensando assim, mas isso não é para mim, não. Valéria, queria que você respondesse uma pergunta. Quem são as pessoas que realmente recebem a água viva? Nós estamos falando de uma mulher aqui, mas hoje, quem são essas pessoas que de fato podem receber essa água viva? As que têm sede. As que Amém. querem beber. É verdade, tem que ter sede, né? Tem que ter sede, você tem que querer beber. E as pessoas que encontram com essa fonte, né, elas recebem. Quem está diante da fonte, recebe. Interessante que nós estávamos aqui hoje, um pouco antes de estar com vocês, e nós estávamos orando. E eu senti que aquela oração que a senhora fez, nenhuma daquelas palavras vai cair por terra. Amém. Amém? Então aquilo ali é água viva jorrando. Eu acho Amém. que tem uma característica também, pastora, quem pede. Quem pede? A mulher samaritana, ela estava ali, o Senhor falou para ela, pede Aham. que eu vou te dar. Né? E eu acho que às vezes as pessoas... Se você me pedisse. Se você me pedir... Era uma condição. Exatamente. Era uma condição. E essa condição hoje está aqui. Se você pedisse, As eu daria. pessoas, pastor, às vezes elas têm medo de pedir porque elas têm uma imagem errada de Deus. Ou porque acha que Mas não eu acho que tem a merece. ver com aquela historinha que você leu no início, Dalva isso contou pra mesmo. gente no início. Se pedisse. Se pedir. Quer dizer, o homem estava ali tentando falar de Deus para o barbeiro. E ele não aceitava porque não cria em Deus. De repente ele mostra ali depois um homem barbudo, cabeludo, mendigo. E aí ele usa como exemplo, né? Falou, eu também não acredito em barbeiro. Se tivesse barbeiro, esse homem não estava aqui, cabeludo, barbudo, sujo, mau cheiro. Situação. E o barbeiro fala, eu poderia ajudar se ele me pedisse, mas ele nunca me pediu. Aí ele fala, bom, agora você entendeu o que eu quis dizer sobre Deus. Então, é exatamente isso. As pessoas gostam de usar esse argumento. Se Deus existisse, não haveria isso, não haveria aquilo, e tanta guerra, e tanta miséria. Mas é uma coisa tão tola, porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Sim. Então, muitas vezes fazemos escolhas erradas que levam a esse tipo de situação. Mas nós estamos falando aqui de uma fonte de alegria, de vida, de cura, de satisfação. E não é apenas nesta vida aqui, mas a vida eterna, muito além daqui. Amém. Mas o requisito é único. Basta você pedir. Reconhecer, né, pastora Márcia? Porque muitas vezes eu percebo que o orgulho impede as pessoas de beber dessa água. Mas reconhece que você precisa, reconhece que você não tem, que você está com sede. Só de reconhecer, você sair dessa posição de orgulho e saber que ele veio para você. É só abrir a boca e pedir. Amém. Que ele vem no seu encontro. Olha, é verdade. Hoje nós estamos aqui falando de algo muito poderoso, que é a mulher que encontrou a água viva. E esta palavra é para você, ok? Nós queremos continuar falando sobre esta água viva. A gente vai dar um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouco com este assunto, ok? A respeito do nosso tema de hoje, a mulher que provou a água viva. Até daqui a pouco.
Bem, estamos de volta no nosso programa de hoje, falando do tema A Mulher que Provou a Água Viva. Sabe, esta palavra, ela se aplica a todas nós mulheres hoje, mas também a todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, que precisam provar desta água viva. E eu gostaria, nesta parte aqui do nosso programa, de ler o texto de João 4, para que você pudesse ouvir a história desta mulher. Quero pedir aqui a Marília para ler e que você possa perceber como que essa história é tão atual e ela se aplica a nós. Marília. Amém. O texto diz: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar a água. Como é que vai conseguir essa água da vida? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é seu marido. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Esta história, ela não está aqui na Bíblia por acaso. Ela está aqui justamente para nos lembrar quem nós somos ou quem nós éramos antes de conhecer Jesus. E eu queria mostrar para você aqui quem era essa mulher samaritana que esse texto de João 4 está descrevendo. Nós comentamos aqui algumas características, mas eu quero mencionar de novo aqui para você. Ela era, primeiro, uma mulher rejeitada. Isso aqui fala da condição civil dela, porque é descrito aqui no texto e nada que está escrito na Bíblia é por acaso. Agora, o que é essa rejeição? O que é esse sentimento de rejeição? É claro, é um sentimento interior por causa da sua condição. No caso dessa mulher aqui, diz respeito à sua condição civil. Agora, em muitos casos hoje, pode ser a sua condição social, financeira, pode ser raça, cultura, pode ser até a sua fé. Então há muitas razões porque as pessoas são rejeitadas, mas às vezes essa rejeição ela não é ali aparente e a pessoa às vezes nem fala sobre isso, mas está lá dentro. E eu creio que esta palavra e esta mensagem hoje é para todos aqueles que de alguma maneira se sentem rejeitados. Então, esta palavra é para você. Amém. Mas tem uma outra coisa também aqui que o texto fala. Essa mulher era uma mulher sozinha. Marília mesmo comentou aqui no nosso bate-papo, né? Que ela foi tirar água ao meio-dia. E ela estava sozinha. Naquela época, normalmente, as mulheres elas faziam esses trabalhos e quando saíam, elas iam juntas. Mas essa mulher estava só. Porque isso fala também de uma condição interior, de solidão. Isso aqui fala de pessoas que têm relacionamentos quebrados. Às vezes, casamentos que não deram certos, relacionamentos que acabaram, ou mesmo familiares, relacionamentos familiares, que por alguma razão ali encerrou de uma maneira ruim, que trouxe distanciamento. Relacionamentos quebrados é algo que nos toca, é algo que nos entristece. Era o caso dessa mulher. Pode ser o seu caso também. Agora, existe solidão mesmo quando você está no meio de pessoas? Sim, porque a solidão ela existe lá no coração. Tem pessoas que vivem cercadas de gente, mas mesmo assim elas se sentem solitários. Eu me lembro,
uma sensação que eu tive quando eu era solteira, morava aqui em Goiânia, e foi uma época que eu estava morando sozinha. E eu chegava em casa, era bom estar ali, ter a minha casa, mas às vezes eu sentia a solidão. Eu queria estar dentro do meu quarto, mas eu queria ouvir vozes lá na sala, na cozinha, saber que tinha gente ali comigo, porque eu cresci nesse ambiente de família. Então isso era algo ruim para mim. E por um momento, né, eu senti o que é essa solidão no coração, de não ter alguém para compartilhar. E era o caso dessa mulher. Mas sabe uma outra coisa também? Uma outra característica dessa mulher é que ela era infeliz. Nós falamos aqui insatisfeita. Ela se sentia infeliz mesmo tendo provado ali de muitas coisas. E eu creio que isso fala de tentativas frustradas de ser feliz. No caso da mulher samaritana, eram 5 maridos que Jesus mencionou. No caso de muitas pessoas, pode ser outras áreas. Pode ser, às vezes, a posição, uma posição importante, um cargo, um dinheiro, salário alto, fama, reconhecimento e até casamento, por que não? Então, essas coisas, elas fazem parte da nossa vida, mas elas por si mesmas não podem nos dar satisfação, felicidade, ok? Então, é só você parar para pensar. Por que pessoas famosas suicidam no auge da fama? Porque pessoas famosas, elas têm já fama, dinheiro, status, elas podem se relacionar ali com quem elas querem. Então, ela tem tudo aquilo que a vida pode oferecer. Mas muitas se matam, tiram a própria vida, no auge de tudo isso. Sabe por quê? Porque não têm a satisfação, porque nunca provaram da água da vida. Como essa mulher aqui, essa mulher samaritana. E hoje nós estamos falando de uma mulher que provou a água da vida. E a água da vida é uma pessoa. Jesus diz para ela: ah, se você soubesse quem é que está falando com você. Então, ele era a fonte da água viva. E hoje eu quero usar essa expressão para você. Ah, se você soubesse quem é essa pessoa que nós estamos falando aqui para você. Talvez você pense, ah, mas para você é muito fácil falar. Bem, Marília deu o testemunho dela aqui antes dela conhecer a Cristo. Eu também tive um testemunho, porque eu cresci na igreja, minha experiência, meu testemunho é diferente do dela, mas, sabe, mesmo crescendo na igreja e ouvindo ali a respeito de Jesus, da salvação, conhecendo a palavra, você tem que ter uma experiência pessoal com Deus, porque a experiência dos seus pais não serve para você. E eu tive muitos momentos da minha vida em que eu entreguei minha vida para Jesus, e eu creio que eu tive essa experiência de conversão na infância. Mas depois de muitos anos, na minha juventude, aos 23 anos, eu sentia muita solidão, sentia muito vazio. E um dia eu fiz uma oração. Eu estava momentaneamente fora da igreja, e eu orei e falei para o Senhor, me dá uma razão para viver, porque parece que eu já experimentei tudo. Já experimentei a igreja, já experimentei as amizades aqui no mundo, mas parece que nada me satisfaz, me dá uma razão para viver. Eu fiz exatamente essa oração. Sabe, a minha vida mudou a partir daquele dia, porque eu percebi que eu ouvia falar de Jesus, mas eu ainda não tinha essa água viva jorrando de dentro de mim. Talvez seja essa a sua experiência hoje. Você precisa experimentar. Sabe por quê? O resultado desse encontro desse encontro que a Bíblia descreve aqui em João 4, é que essa mulher, ela fez algo que mudou completamente. Ela pediu. Ela disse: dá-me desta água. E eu quero que a Marília conclua esse momento aqui falando disso, desse pedir, sabe? Desta água que todo mundo tem que pedir. Eu pedi. Um dia eu fiz essa oração e esse pedido que a mulher samaritana fez. Me dá desta água para que eu nunca mais tenha sede. Marília. Precioso, né, pastora Márcia, você falando tudo isso, que é tão simples, né? É tão simples você ter essa experiência com Deus que vai transformar a sua vida para sempre.
tanto aqui na terra quanto para a eternidade. Basta pedir. E é interessante que a condição para receber essa água é simples demais. É apenas crer com o coração, né? Confessar com a boca. E a água da vida, ela aqui está se referindo a dois aspectos que eu quero te dizer. O primeiro aspecto é uma vida aqui na terra. É uma vida abundante com Cristo. É você acordar em plena segunda-feira, sabe, de manhã, onde todo mundo fala segunda-feira brava, e você diz é a segunda-feira abençoada, porque você tem o Amém. Senhor dos senhores, você tem aquele que é o Rei dos reis, ele pode todas as coisas, ele está dentro de você. Não tem mais aquela frustração, aquela tristeza. Por quê? Porque ele é uma fonte a jorrar. Então a vida abundante com Cristo é para essa terra. É uma vida que flui alegria, paz, satisfação interior, mesmo que as coisas estejam difíceis. Ele vai trazer paz no seu coração. Mas nós também temos o segundo aspecto desta água da vida, que é a vida eterna com Deus. Que nós vamos partir, nós sabemos disso, todo mundo está condenado a morrer, porque nós vamos viver aqui no máximo 80, 90, ou minha avó, né, pastor Márcio, que morreu com 104 você anos, tá- 102 anos. Tá no caminho aí, 101, né, Maria? Na verdade, a avó do Naor também morreu com mais de 100, a minha avó, e a gente até brinca, né? Mas o que é 100 anos nessa terra comparado com a eternidade? Né? Então, Deus tem para você uma vida eterna com Deus. Né? Você não vai passar pela segunda morte, você não vai arder no inferno, você vai viver para sempre com Deus. Então, é uma promessa do Senhor. E eu quero te perguntar nesse momento, você quer? Você quer beber dessa água da vida? Você quer beber dessa fonte que flui a cada momento, independente das circunstâncias? Você realmente entendeu nesse programa que você está nessa condição como aquela mulher que já experimentou tanto dessa vida, mas que não trouxe a satisfação, a paz e a alegria. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Amém. É tudo que nós precisamos. Essa é a água que nós falamos durante o programa todo. E é tão simples. Basta você abrir a sua boca e pedir. Falar, Senhor, então me dá. Como aquela mulher pediu. Dá-me desta água para que eu nunca mais tenha sede. Se você realmente reconhece que você precisa dessa água, eu quero convidar você agora a abrir sua boca, abrir seu coração e convidar Jesus para entrar e para fazer morada, não por um dia, 2 dias, mas eternamente. Amém. Amém? Então, se você quer, deseja, entendeu o que essa palavra é para você, eu queria convidar você a parar um momento, você puder fechar os seus olhos, colocar a sua mão ali no seu coração, ou mesmo se você estiver dirigindo, ou estiver no trabalho, onde você estiver, essa vida eterna vai entrar dentro de você agora. Aleluia. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar primeiro por você. Depois eu quero fazer uma oração onde você vai repetir comigo. Amém? Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada uma dessas pessoas que está nos assistindo nesse momento. Senhor, onde ela está? Eu oro para que realmente os olhos se abram. Eu oro nesta hora para que Senhor, toda cegueira, Senhor, toda lente, Pai, todas as escamas nos olhos caiam por terra. Pai amado, mas que cada uma dessas pessoas possa ter os seus olhos abertos para Amém. te ver, ó Amém. Deus, para te sentir, para sentir Aleluia. o teu toque, aonde ela está. Eu libero a vida de cada um deles, Pai, para que possam beber da água da vida, ó Pai, não mais tenham sede, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Agora, se você pode fazer essa oração, repete comigo, fala comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso da água da vida. Dá-me desta água, para que eu nunca mais tenha sede. Eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar e me dar vida abundante. Eu recebo como meu único Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Eu bebo desta água e me encho da verdadeira alegria e paz, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. Você já está cheio da vida eterna, da vida com Deus e dessa fonte que vai fluir a cada dia, a cada manhã.
Amém. Foi um prazer estar com você aqui hoje falando desta mulher que provou da água viva e que agora você também pôde provar, ok? Nós vamos encerrar hoje aqui o nosso programa, mas a gente vai voltar na próxima semana com mais um tema para edificar você. Até lá!